Israel está emitindo um aviso final que choca o mundo. Eventos recentes em Israel têm despertado interesse global e preocupação, insinuando que o fim do nosso mundo pode estar mais próximo do que pensamos. Que impacto essa revelação terá e o que isso significa para o nosso futuro? Vamos descobrir as respostas para essas perguntas urgentes neste vídeo. Israel, um país no Oriente Médio próximo ao Mar Mediterrâneo, é um lugar profundamente amado por cristãos, muçulmanos e judeus. Sua capital, Jerusalém, abriga inúmeros locais sagrados que desempenham um papel crucial nas crenças religiosas dessas três religiões. Para judaísmo e cristianismo, Israel é frequentemente chamado de Terra Santa, e Jerusalém é considerada a Cidade Santa, em suas tradições religiosas. Israel é onde a essência de sua fé reside e onde eles sentem a presença de seus mensageiros e profetas. Para cristãos, Israel é especialmente significativo porque é o lugar onde muitos eventos cruciais na vida de Jesus Cristo aconteceram. Esses eventos são documentados na Bíblia, particularmente nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Alguns dos locais mais notáveis incluem o Monte do Templo, a Cidade Velha, o Muro das Lamentações e o Monte Sião. No Islã, Israel também tem valor. É o local onde Jesus, conhecido como Hazrat Isa, é reconhecido como um dos mensageiros de Alá. Ensinos islâmicos sugerem que certas profecias ainda estão por se cumprir, e uma delas envolve a reconstrução do Templo de Salomão no Monte do Templo. A busca por um terceiro templo, a ideia de reconstruir o templo original, conhecido como Templo de Salomão, ganhou recentemente atenção. Esse templo era um lugar de adoração dedicado a Deus e existia há milhares de anos. Foi destruído pelos babilônios e mais tarde substituído pelo Templo de Herodes, que ficou em pé por mais de 5 séculos, até a destruição pelos romanos. O conceito de um terceiro templo surgiu como resposta à destruição do segundo templo. No entanto, esse empreendimento é complexo devido à oposição de países com origens islâmicas e à situação política complicada em Jerusalém. Várias nações reconhecem diferentes partes de Jerusalém como capital de Israel e da Palestina, levando a tensões regionais contínuas e conflitos. Essa situação complexa adiciona mais uma camada de significado a Jerusalém no contexto dessas três religiões. A presença da Cúpula da Rocha, um monumento islâmico significativo no Monte do Templo em Jerusalém, adiciona uma camada de complexidade às discussões e debates em andamento sobre a importância histórica do local. A questão central gira em torno de se o templo anterior, conhecido como Templo de Salomão, ficava no mesmo local que a Cúpula da Rocha. Uma descoberta importante que contribuiu para as discussões foi feita por um arqueólogo britânico. Ele encontrou um mikvah, um banho ritual judeu, sob o piso da mesquita de Al-Aqsa. Essa descoberta apoia a crença na localização histórica do templo, reacendendo o debate sobre sua reconstrução. A construção do terceiro templo envolve mais do que apenas obter a novilha vermelha. Treinar um grupo especial de sacerdotes, conhecidos como Kohanim, é vital para garantir a execução adequada dos serviços e rituais do templo. Preparar os Kohanim no altar, sob a orientação do Sinédrio e do movimento do templo, é necessário. Os sacerdotes estão diligentemente aprendendo os rituais adequados e o uso do equipamento necessário para o serviço do templo. Um aspecto crítico da construção envolve a criação de um novo altar, que é crucial para os sacrifícios que ocorrerão no local original no Monte do Templo. O desejo da comunidade judaica de reconstruir o templo tem suas raízes no acesso restrito ao local do templo anterior, que é controlado atualmente pelos muçulmanos. Superar esse obstáculo exige ação política e cooperação internacional. O Conselho Judiciário de Israel reconheceu essa necessidade, sugerindo potenciais organizações internacionais e mediação por estados regionais. Esforços colaborativos entre líderes religiosos de várias origens são considerados essenciais para reconstruir o templo. O Anticristo e a construção do templo. Textos bíblicos, incluindo os livros de Daniel e Apocalipse, contêm indícios sobre uma figura referida como o Anticristo. Em Apocalipse, há uma referência a essa figura, e algumas interpretações sugerem que o Anticristo pode ser um líder político envolvido na reconstrução do terceiro templo. Isso implica que influentes figuras globais possam apoiar os esforços de construção. Se o Monte do Templo passará por uma transformação, o tempo finalmente
fornecerá as respostas no meio de comunidades e crenças diversas. Esforços coletivos persistem em direção ao objetivo compartilhado de reconstruir o terceiro templo, simbolizando a fé, herança e uma profunda conexão com a história. Olhando para a história, no século 8 a.C., o rei Ezequias supervisionou a criação da piscina de Siloé, também conhecida como Piscina de Siloé. Essa piscina desempenhou um papel vital na segurança do abastecimento de água de Jerusalém por meio de um túnel meticulosamente esculpido por engenheiros habilidosos. O fluxo contínuo de água da nascente de Giom sustentou a cidade, mesmo durante tempos desafiadores. Conforme essas empreitadas para reconstruir o templo se desdobram, a importância da união e cooperação mútua se torna evidente. Essa notável proeza de engenharia foi projetada para garantir uma fonte consistente de água para Jerusalém durante períodos de conflito. Escavado em rocha sólida por cerca de 2.000 pés, ele canalizava a água da fonte de Giom para a cidade 2 vezes por dia. O piscina, que media cerca de 53 pés de comprimento, 18 pés de largura e 19 pés de profundidade, era testemunho da fusão das formações rochosas da natureza e da habilidade humana. Tragicamente, o segundo templo e a piscina de Siloé enfrentaram destruição durante o ataque babilônico a Jerusalém. No entanto, a piscina foi posteriormente reconstruída durante o tempo de Neemias e passou por uma expansão adicional sob o domínio de Herodes, o Grande. A piscina de Siloé possuía profundo significado cultural e religioso, tornando-se um local de encontro para aqueles em necessidade, especialmente os pobres e doentes, que acreditavam em suas propriedades curativas. A piscina de Siloé desempenhou um papel fundamental durante a Festa dos Tabernáculos, uma celebração que lembrava os israelitas de sua libertação do Egito. Este festival marcava a jornada de seus ancestrais da servidão para a liberdade e apresentava cerimônias na piscina que eram instrumentais na preservação da herança cultural e religiosa de Israel. Também conhecido como Sukkot, esse festival era uma ocasião especial entre os judeus que comemoravam sua libertação do Egito e agradeciam pela colheita durante o Sukkot, o Mishnah, uma coleção de ensinamentos judaicos, guiava a construção de moradias temporárias chamadas de sucás. As pessoas expressavam gratidão a Deus pela sustentação e rezavam fervorosamente por chuva. Durante o festival, um sacerdote buscava a água da piscina de Siloé e a multidão jubilosa o acompanhava enquanto recitavam os salmos bíblicos. O sacerdote então derramava a água no lado oeste do altar, simbolizando significadamente assim como em Isaías. Em 2004, a piscina de Siloé foi descoberta durante escavações de linhas de esgoto, revelando apenas uma parte do seu comprimento. Essa redescoberta nos proporciona um vislumbre da rica história e significado dessa antiga fonte de água. O Armagedon. Armagedon, Apocalipse. Agora vamos explorar o conceito de Armagedon, um termo frequentemente associado a cenários apocalípticos, mas que tem um significado distinto dentro do nosso contexto. Como mencionado em Apocalipse 16:16, Armagedon significa um lugar de reunião para exércitos em batalha. Representa uma rebelião mundial contra a autoridade de Deus e não está limitado a um local específico. O termo tem origem no Monte Megido, no norte de Israel, conhecido por batalhas históricas, mas também pode simbolizar desastres naturais como terremotos, inundações ou granizo. Eventos naturais como deslizamentos de terra, tempestades, doenças, incêndios florestais e relâmpagos frequentemente mostram o poder de uma força superior. Essas ocorrências podem impactar nações que ignoram princípios morais. Os tempos recentes testemunharam várias regiões em todo o mundo enfrentando esses desastres, lembrando-nos das forças que moldam nosso mundo e da importância dos valores éticos e a importância de seguir as palavras da Bíblia e ter obediência a Jesus Cristo. Muito obrigado por assistir até o fim. Comente abaixo o que você acha sobre esses sinais em Israel e inscreva-se para mais.